Oi, gente, tudo bem? Vou dar uma palavra. Bom dia, hoje é domingo de manhã, são mais ou menos umas 8h10 da manhã. Estou esquentando a água para fazer o meu café e a palavra vai ser sobre sol e chuva, casamento de viúva. Eu escolhi o livro de Ruth para tirar uma palavra e Deus me mostrou esse tronco que eu acabei tirando, né? Mas Deus me disse, um tronco é tirado e a natureza, ela sempre se refaz, né? Ela cria outro tronco. Num piscar de olhos, quando você está dormindo, enquanto está chovendo, Deus está criando um outro tronco. Enfim. Eu vou ler a passagem que Deus. Bom dia, se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Sol e chuva, casamento de viúva. Acabou de chover aqui. E aí eu vou escolher uma palavra, um trecho dentro do livro de Ruth, tá? Que foi o que ele me disse especificamente. Só que antes eu me deparei com essa palavra que eu vou ter que ler aqui também, que é o início de tudo. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz e prantearam com um grande pranto. Disseram: Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Uau! Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres. Ou seja, que alguém precisa de uma mulher, mas parece que há uma proibição. Eu já estou entendendo o que é, já falo para vocês depois. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor? A Mispa, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento à assembleia. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide. E a fio de espada feriu os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e as crianças. Uau, meu Deus! Isto é, o que haveis de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha Rimom, e lhes proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram aos benjamitas e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto não a deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló.
que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim: Ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada uma a sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais e os seus irmãos vieram queixar-se a nós, nós lhes diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabe e Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficarias culpados. Meu Deus, eu tô louca para falar já, mas deixa eu terminar. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram, das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Eles estão presos aqui a uma palavra que eles deram. Eles se comprometeram a não darem as mulheres aos benjamitas. Eu não sei o contexto aqui por que eles fizeram isso, mas isso não importa, porque eu estou falando das viúvas. Por que eu estou ligando essa palavra com a palavra de Ruth? Porque Deus me disse assim. E o Espírito Santo, ele diz coisas insondáveis. E isso está coligado com Paulo. Quando Paulo diz para as viúvas não se casarem. Eu lembro quando eu vi isso a primeira vez, e quando eu li também, eu fiquei abismada com isso, né? Por que Paulo disse isso? Paulo, ele prega muito contra o casamento porque ele decidiu não se casar. Isso é nítido na vida dele, entendeu? Não deu certo para mim, então eu escrevo palavras que digam, que encorajem nas pessoas o quê? O medo de se casar, porque não deu certo para mim, então eu coloco medo nas pessoas. Entendeu? Sabe aquele tipo de pessoa que mistura as coisas? Não deu certo para mim, então não vai dar certo para você, cuidado. Não é bem assim, cada um tem uma experiência diferente. Então, Paulo, ele diz, o melhor que você faz é ficar solteiro. Agora, se você não aguenta, para não cair em pecado, você se casa. Mas só se você não aguenta ficar sozinho. A partir de Paulo, se cria uma outra cultura, onde o casamento é a última opção. Mas não é o plano de Deus. Está totalmente contrário a Gênesis. Em Gênesis, o plano de Deus, o primeiro plano é o casamento. Inclusive para as viúvas, porque o Deus é o Deus da necessidade. Aqui eles precisavam do quê? De mulheres. E eles estavam emperrados por um obstáculo invisível. O que era? O preconceito. Um consenso sórdido. Uma palavra impensada da boca deles, que eles lançaram. E eles se viam presos por essa palavra. Eu não sei se você está preso por uma promessa tola que você fez. Desprenda-se dessa promessa. Desprenda-se dessa promessa. Não é a vontade do Senhor para você que você fique sozinho ou sozinha. Desprenda-se. Pare de enredar a sua cabeça com coisas que você criou. Deixe Paulo ficar sozinho, né? Case-se você, Ruth. Antes de Paulo, o
casamento das viúvas era visto de uma outra forma. Eu acredito que antes de Paulo, o casamento das viúvas era visto como algo sem preconceito, sem essa porta emperrada, sem essa força contrária. Não havia, porque muitas coisas que a gente não consegue fazer na vida e a gente decide não fazer é por causa do nosso próprio preconceito. Eu não me permito ser feliz, eu não me permito isso. Eu não permito o sol e a chuva convivendo, mas eles convivem. Eles convivem. O amor e o luto, eles convivem. Assista o filme O Amor Vem Devagar. O luto e o novo amor, eles convivem. Talvez você perdeu um filho e você tem necessidade de ter um segundo. Tenha. Adote. Apadrinhe uma criança. Faça algo, entendeu? Porque é uma necessidade aqui, esses homens precisam de uma mulher. E que coisa mais estúpida você ficar preso a uma palavra de maldição. Se fosse você ficar preso a uma palavra de bênção, aí vem do Senhor, mas ficar preso a uma palavra de maldição. Nós não temos, é o que eu vejo aqui, né? No livro de Ruth, você não vê esse empecilho de imaginação. É de imaginação esse empecilho. É da cabeça. É algo inexistente, algo transparente que ronda a cabeça das pessoas. As viúvas não devem casar. As viúvas não devem casar, porque Paulo... Então, nessa época ainda não existia Paulo, né? Então, as viúvas podiam casar. Ele não imaginava que ele criaria todo um empecilho na vida de várias mulheres, mas ele criou. Infelizmente, ele criou. Quando você fala algo para alguém, você pode estar criando um empecilho para várias gerações, porque aquela pessoa, como no conceito, o conceito transferível, você passa essa informação para a tua filha, que passa para a filha dela, que passa para a filha dela. É um preconceito transferível, é um empecilho transferível. Agora, o que eu tenho para dizer para você, não importa o preconceito, não importa a porta emperrada, o preconceito que está na tua cabeça, um fantasma, um demônio, sabe? Chamado preconceito. Isso vai cair em nome de Jesus, porque Deus tem uma esposa para você, Deus tem um marido para você. Amém? E aí eu vou escolher um trecho. Esse aqui atrás. Aqui, Ruth 3:6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Aqui na história de Ruth, ela já tinha 2 pretendentes, né? Ela tinha o Boaz, mas tinha alguém antes dela, que na verdade tinha o direito, né? Porque parece que eles se casavam com parentes, né? E só que, por mais que você tenha alguém mais próximo de você, alguém que senta no mesmo banco da tua igreja, do teu lado, alguém do mesmo grupo seu, alguém do mesmo bairro, alguém, não sei, não é essa pessoa, é alguém mais distante. E aí, olha só, ele faz correto, né? Então, precisa primeiro
Dizer não para um para dizer sim para o outro. Dizer não para uma para dizer sim para a outra. Mas você vê, não há opção dessa mulher ficar sozinha, desse homem ficar sozinho. É forte isso. Oh, Deus está aqui. Aumentou até o sol aqui, tá bem iluminado. Sol e chuva, né? Deus vê o casamento como uma necessidade. O casamento não é um enfeite. Deus não é Deus de enfeites. É o que ele tem me falado. Deus é Deus da necessidade. O que ele gosta do Natal, Ano Novo? A união da família, o perdão, mudança de comportamento, resgate de vidas, salvação. Falar de Jesus. Trazer Jesus para a mesa, para a ceia natalina. Eu vejo assim uma clara mudança no modo, principalmente nesse filme, assista. O amor vem devagar, principalmente o primeiro. O primeiro, ele é o mais, ele racha com todos os nossos conceitos. O casamento, naquela época, que deve ser na época de 1500 e pouco, ou talvez antes, em torno de 1500, na época da colonização, eu acho, dos Estados Unidos, colônias de povoamento, né, com famílias. Ali, o que mostra naquele filme é que o casamento ele é tratado como algo que atende a uma necessidade. Atende a uma necessidade de quem? De um homem, de uma mulher, de uma criança, do homem que precisa de uma mulher, de uma esposa, da mulher que precisa de um esposo, de uma criança que precisa de um pai, de uma criança que precisa de uma mãe. Por isso que, a partir de Paulo, todo o discurso sobre o casamento será deturpado. Cuidado com isso. O casamento ele é trazido não mais como uma necessidade, mas como um enfeite de cabelo. Hoje eu coloquei uma fita no cabelo. Eu posso tirar, não preciso. O casamento não é isso. Não é algo que eu não preciso, é algo que eu preciso. Porque é plano de Deus. Plano de Deus a gente precisa. Aliás, fazer a vontade de Deus, quando ele pede algo, Deus pediu. É uma ordem. Cuidado. Não é algo que você pode dispensar. Porque Jesus disse, faça a vontade do meu Pai ou aparta-te de mim. Eu não estou falando que as pessoas são obrigadas a casar, mas o casamento não é um enfeite, o casamento é uma necessidade. E outra, a partir de Paulo, o casamento ele é encarado como um enfeite e como algo que eu tenho como um ídolo, como uma peça, um vaso de cerâmica que eu quero mostrar para os meus amigos, eu quero mostrar para... Não é isso, casamento não é isso, não é o momento em que você chega de perfeição na sua vida, e aí você se casa. Agora estou suficientemente rico, agora estou suficientemente sábio, agora estou suficientemente bonito, inteligente, influente, todos no nível máximo de perfeição, agora posso me casar. Tanto eu quanto ela, a gente entra numa parceria, uma sociedade, eu ganho com esse casamento, ela também ganha, nós dois ganhamos juntos. Gente, isso não é casamento. Casamento atende às necessidades. Você pode casar chorando. Porque semana passada, sei lá, aconteceu alguma coisa. Porque você não se curou de uma depressão ainda. Você pode se casar, sim.
Porque o casamento atende uma necessidade. Inclusive, Ruth, quando casa aqui, ela não foi preparada. Ela não estava em uma situação ideal. Provavelmente ela estava ainda chorando pelo esposo dela falecido. Assim ela se casa com Boaz. Assim como o amor vem devagar, é a primeira história. A moça casa, ela ainda está chorando pelo morto dela. Por aquele que foi o tronco que foi arrancado. Em Adão e Eva, nenhum dos dois estavam preparados. Mas eles precisavam. Deus fala, não se achava nenhuma que fosse boa para ele. Não se achava, quer dizer, se procurava. Algo que você procura é algo que você precisa. Então, na verdade, a gente vive um momento da sociedade em que todas as nossas coisas são supérfluas, são artificiais e não são por necessidade. Antigamente, não. O que era no Jardim do Éden? Eu como só se eu estou com fome. O que era antigamente? Eu como porque tenho fome. Eu me visto porque eu tenho frio. Ou porque está muito calor e eu preciso proteger a minha pele. Eu me caso porque eu preciso de uma mulher. Eu me caso porque eu preciso de um homem. Eu preciso ter... Hoje em dia, não. Ninguém precisa de nada. Todo mundo faz aquela cara de paisagem, que é tudo mentira. Então, assim, nós estamos chegando a um nível de veneno social cada vez maior. Ninguém precisa de nada. Todo mundo, sabe? Todo mundo é um enfeite. Só os animais parece que são verdadeiros. Só eles têm necessidades. Ou só o mendigo tem necessidade. Sabe? Só os miseráveis têm necessidade. Não, todos nós temos necessidades. Nós temos que admitir isso. Chega de hipocrisia. Ninguém é perfeito e ninguém nunca vai chegar em um nível perfeito para fazer algo. Nem para você ser mãe, nem para você ser pai, nem para você ser marido, nem para você ser esposa. E aí você casa num nível de perfeição, e se acontece alguma coisa ali? Aí você perde aquela perfeição e a pessoa vai olhar para você e falar: nossa, mas eu só casei com você porque você chegou a um nível de perfeição que eu tanto sonhava. Você não é mais aquela pessoa perfeita, então eu não quero mais você. É assim que eu entendo. Deus não é Deus do enfeite, é Deus da necessidade. Então, Deus vai fazer esse casamento. Amém? Porque você precisa dele. É simplesmente por isso. Porque você não é perfeito, você não é inteiro sozinho, você é metade. E Deus criou sim uma auxiliadora para você, Deus criou sim um Adão, um Boaz para você, né? E dentre as várias pessoas que te cercam, não é Deus que vai escolher. Amém? Ó, ele tirou calçada aqui, porque o casamento também é um local santo, é um plano de Deus. É isso. Tchau, gente. Deus abençoe.